Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, podcast da Razão Automóvel. Eu sou o João Delfim Tomé, comigo tenho o Diogo Teixeira e o Guilherme Costa, fundadores da Razão Automóvel, e o Fernando Gomes, o nosso chefe de redação. Neste oitavo episódio do nosso podcast vamos estar a discutir um tema que já motivou vários artigos no nosso website e causa sempre alguma discussão nas nossas caixas de comentários, e é precisamente os combustíveis alternativos. Desde o hidrogênio até o GNC, passando por combustíveis sintéticos ou até pelo exótico tório, não faltam alternativas ao já muito criticado petróleo. E neste episódio é precisamente acerca delas que vamos estar a falar. Mas antes de avançarmos para o tema principal, vamos fazer um pequeno resumo daquilo que se tem passado nos últimos dias no mundo automóvel. E para começar, estivemos à conversa com o CEO da Skoda, que nos disse não só como a marca checa está a enfrentar a crise do Covid-19, como nos deixa uma mensagem de esperança, não é assim, Fernando? Exatamente, João. Olá a todos. Estamos a viver circunstâncias bastante inéditas, pelo menos no nosso tempo de vida, e inéditas para toda a gente, ou seja, não só para os indivíduos, como para as empresas. Nesta entrevista ao Sr. Bernard Meyer da Skoda, em que ele diz que haverá vida para lá do Covid-19, bem, claro que sim, terá que haver vida, e permite-nos ver, pelo menos, como é que a Skoda está a lidar com esta situação inédita. Ele anunciou que a Skoda irá, aliás, já retomou a produção nesta semana em que estamos, e assegurou que fizeram tudo o que estava ao seu alcance para assegurar a segurança e saúde dos seus trabalhadores, mas a parte mais interessante nesta entrevista é precisamente saber o que acontece pós-pandemia, ou seja, como é que a empresa, o construtor de automóveis lidará com as consequências da pandemia. Para já, a verdade é esta, ainda é muito cedo para dizer, ainda estamos no centro desta tempestade, não é? Ainda é muito cedo para dizer, mas por enquanto o Sr. Bernard Meyer refere que os planos são para manter, seja quais planos forem, seja do lançamento de novos modelos ou a questão da eletrificação, que tem sido um tema recorrente em toda a indústria automóvel europeia. E nesse sentido, veremos a Skoda ainda apresentar este ano o seu primeiro elétrico, ou seja, o primeiro veículo concebido especificamente para ser elétrico, que é o Skoda Enyaq. Bem, e por falar em declarações de diretores de marcas, Michael Steiner, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Porsche, afirmou que a marca não vê a Tesla como um rival direto. Diogo, já tiveste a oportunidade de testar modelos da Tesla? Já testaste o primeiro modelo 100% elétrico da Porsche? O que é que tens a dizer acerca desta afirmação? Bem, olá a todos, espero que estejam todos bem desse lado, quem nos está a ouvir no Spotify e no YouTube. É um prazer estar aqui todas as semanas, agora tem sido recorrente e espero que seja para continuar mesmo após a pandemia. Sobre as declarações do responsável de pesquisa e desenvolvimento da Porsche, é um facto, ele disse que a Porsche não vê a Tesla como um rival e dá aí algumas razões para isso. Uma delas é o facto de, por um lado, apontar uma razão e por outro também uma justificação para algo que a Porsche tem sido alvo de crítica desde que lançou o Taycan. Como sabem, o Porsche Taycan tem uma autonomia bastante inferior ao Tesla Model S e a Porsche foi um bocadinho criticada por isso quando lançou o Taycan, porque era a ideia de todos que a Porsche, quando lançasse um 100% elétrico topo de gama, que lançaria um carro com uma autonomia em ciclo WLTP referencial, e isso não aconteceu. No entanto, a Porsche defende-se dizendo que o objetivo deles enquanto marca não é lançar carros 100% elétricos que sejam líderes em autonomia, mas que tenham uma bateria com uma autonomia já capaz, que já permita deslocações maiores, mas que permita acima de tudo carregamentos mais rápidos. Isto porquê? Para diminuir o tamanho das baterias dos seus carros e também a pegada que é deixada ambiental na produção dessas baterias. Como vocês sabem, quanto maior for a bateria, mais poluição é produzida no seu fabrico. A Porsche acha que o caminho passa pela produção de baterias não muito grandes nesta fase de desenvolvimento das baterias que nós temos neste momento e decidiu colocar no Taycan, e
possivelmente também nos seus modelos futuros, baterias um pouco mais pequenas e apostar na velocidade de carregamento. Outro dos pontos, sim, também, isto é a minha interpretação, e eu acho que todos nós também, olhando para o preço do Taycan e do Model S, vemos que são carros que estão um bocado em extremos, ainda que o Model S não seja um carro propriamente barato, está longe de ser um Taycan no que ao preço diz respeito. O Taycan tem preços quase a bater nos 200 mil euros na versão topo de gama e o Model S está longe de ficar nesses valores, mesmo na versão mais potente e mais equipada de todas. Isso também diz muito do posicionamento da Porsche enquanto marca, que é uma marca premium, e também muito também diz em relação aos resultados, porque neste momento, a nível de vendas, se não existisse pandemia de Covid-19, a Tesla estimam aqueles que estão muito atentos ao mercado automóvel que poderia atingir as 500 mil unidades vendidas em 2020. Ora, isso fica muito longe das 200 mil unidades que a Porsche vende anualmente. Portanto, até aí, em termos de volume de negócio, vemos que a Porsche tem um volume de negócio muito inferior, o que significa também que está num mercado muito mais de nicho do que a Tesla. Isto também nos diz que a Tesla passou de ser uma marca que estava a dar cartas na eletrificação e a começar a entrar no mercado para uma marca que está neste momento a assumir uma posição muito interessante ao nível do mercado de automóvel no geral, porque 500 mil carros por ano vendidos, 100% elétricos, é efetivamente um marco que não está muito longe e que vai colocar a Tesla num ponto muito interessante da sua história. Vamos ver o que é que dizem, o que é que nos dizem os próximos episódios desta novela. E por falar no mercado... Diz? Pode ser que, tal como a Porsche, comecem a fazer dinheiro. Isso também acho que é muito importante para Elon Musk. Que foi algo que a procura... Porsche já disse várias vezes, para nós é muito importante em cada carro que lançamos sejam rentáveis, que é uma preocupação pois, claro, que a Tesla não tem na mesma medida. A Porsche neste momento está com margens de rentabilidade brutais, não é? É a marca mais rentável do grupo Volkswagen. Exatamente. E uma das mais rentáveis do mundo. E penso que até temos artigos onde abordamos precisamente essa questão. E por falar no mercado, nos últimos dias também tem sido notícia os efeitos do Covid-19 no mercado europeu. A quebra de vendas veio confirmar os piores cenários. Guilherme, achas que já chegámos ao fundo dessa quebra de vendas ou ainda vamos assistir a um cenário pior? Bem, eu acho que se não batemos já no fundo, já estamos muito próximo de bater no fundo, e a boa notícia é que chegando ao fundo só podemos vir para cima. E acho que esse é o ponto em que a indústria automóvel está. A mensagem é essa. Entrevistas como aquela que deu o CEO da Skoda à Razão Automóvel por intermédio de Joaquim Oliveira é um desses sinais. Seja o que for que aí vem, nós mantemos os planos e os planos é de crescimento porque há vida para além do Covid. No entanto, apesar de haver vida para além do Covid, os seus efeitos têm sido nefastos no mercado automóvel. O mercado europeu caiu mais de 50% em março. Vocês podem ver todos os dados em concreto no website da Razão Automóvel. Aliás, todos estes conteúdos que nós estamos a mencionar podem ver com mais profundidade no nosso website. Mas a boa notícia é que começam a surgir finalmente os primeiros sinais positivos. A produção automóvel está a retomar, as restrições continuam a ser cada vez menores. Em Portugal, inclusivamente, Mangualde, a fábrica da PSA, está pronta para retomar os trabalhos. Portanto, é esperar que daqui para a frente os sinais sejam positivos e que o próprio mercado também dê sinais positivos. Nós podemos olhar para mercados que estão num estágio de maturação à frente do nosso, nomeadamente o mercado chinês, ainda com as suas idiosincrasias e particularidades, mas a resposta tem estado a ser positiva, as fábricas já estão a elaborar, a procura dos consumidores nos concessionários também já está a níveis muito próximos daqueles que se encontravam antes da crise do Covid-19. Portanto, é esperar que também no resto da Europa as pessoas não tenham decidido não comprar automóvel ou alterar os seus hábitos de consumo, mas sim colocar em pausa essa vontade e agora retomarmos finalmente não só o nosso cotidiano habitual, mas também podermos passar
passar a fazer aquilo que nós queríamos, seja trocar de automóvel, seja inclusivamente trabalhar e vir aqui para a nossa redação. É verdade. E, como diz o CEO da Skoda, haverá vida para lá do Covid e se calhar até temos surpresas no mercado depois disto. E por falar em surpresas, Guilherme, nós, a Razão Automóvel, tem uma surpresa para os nossos leitores, não é assim? É verdade, é verdade. Hoje, Dia Mundial do Livro, nós temos um giveaway, podemos chamar assim, no nosso website. De resto, temos apelado à vossa participação, não só através do movimento Fica na Garagem, que tem sido um sucesso extraordinário. Temos recebido centenas e centenas de participações. Temos agora uma página no nosso website dedicado ao Fica na Garagem, onde tu podes ver inclusivamente o teu carro e ver uma seleção de conteúdos específica para esta época em que todos estamos mais em casa do que queríamos, mas para além disto, a novidade que agora vos quero dar é que se forem ao nosso Instagram, podem-se habilitar a ganhar um destes 3 livros, Américo Nunes, O Senhor dos Porsche, uma história muito, muito interessante de um dos pilotos com mais vitórias, mais vitorioso em Portugal, um piloto que nos diz muito pela proximidade que nós temos, como vocês sabem, à Sport Class, onde estão alguns dos carros que marcaram a carreira de Américo Nunes. É uma história muito interessante. Eu estou aqui a mostrar um bocadinho o livro para vos aguçar o apetite, de um homem que é de origens humildes, começou como bate-chapas, chamavam-lhe o Martelinho de Ouro, porque tinha mesmo muito talento, e que a pulso conseguiu subir na vida, numa altura em que o desporto motorizado era para uma pequena elite, conseguiu subir a pulso na vida e transformar-se no senhor Porsche, num homem que toda a sua carreira apenas correu com Porsche e que escreveu algum dos capítulos mais bonitos da história da marca de Stuttgart em Portugal. E está tudo neste livro, que pode ser teu, de forma muito fácil. Só tens de ir ao nosso Instagram, à nossa página, e descobrir como. E podes ganhar um destes livros. Bem, como vês, não faltam motivos para tu estares sempre atento a todas as plataformas nas quais a Razão Automóvel está presente. Não te esqueças que estamos presentes no YouTube, no nosso website, no Instagram, no Facebook. Mantém-te atento porque nós estamos diariamente a atualizar os nossos conteúdos. E antes de avançarmos para o tema principal deste podcast, quero relembrar-te que podes ouvir este e outros episódios no Spotify, em Apple Podcast, e podes vê-los também no YouTube. Não percas nenhum dos episódios, porque por vezes temos leitores que nos pedem temáticas que já foram abordadas. Mantenham-se atentos porque nós estamos sempre a discutir as temáticas do mundo automóvel. E, bem, é a altura de passar para o tema principal, os combustíveis alternativos, numa altura em que o petróleo até tem sido negociado nos Estados Unidos em valores negativos, uma coisa inédita na história mundial. E vou começar por falar sobre os combustíveis sintéticos. E, Diogo, vou apontar para ti porque tu conheces mais de perto esta temática. E começo com uma pergunta do nosso leitor Ruben Matos. Combustível sintético vale a pena? Quais são os custos, vantagens, etc.? Muito bem. Sim, isto é uma discussão que dava quase para um podcast completo, os combustíveis sintéticos. E antes de mais agradecer a todos aqueles que nos enviaram através do Instagram tantas perguntas, foram várias dezenas de perguntas, para não dizer quase uma centena, e que nós temos que andar a filtrar sobre todos os combustíveis alternativos, e os combustíveis sintéticos têm, de facto, causado um grande impacto na expectativa de quem nos segue, porque efetivamente apresentam uma realidade futura muito interessante. Desde logo porque não são derivados do petróleo, são combustíveis sintetizados a partir do dióxido de carbono ou CO2 e hidrogênio, e como não são derivados do petróleo, têm várias vantagens. Em primeiro lugar, podem contribuir substancialmente para reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, como é óbvio, e que, pela tua introdução a este tema sobre as variações do preço do petróleo e também sobre a exposição de que nós temos sido alvos aos países que comercializam o chamado ouro negro,
o facto de nós ganharmos mais independência também destes combustíveis também levaria a uma normalidade daquilo que é a nossa vida enquanto consumidores e, no fundo, enquanto compradores do produto final, que são os combustíveis que colocamos, por exemplo, nos nossos automóveis. Estes combustíveis sintéticos podem ser qualquer combustível líquido, pode ser gasolina, diesel, querosene, ou qualquer combustível líquido que sirva para alimentar. No caso deste podcast, estamos a falar especificamente dos automóveis. E para ajudar aqui a perceber um bocadinho como é que isto funciona, que eu acho que é importante, eu vou usar um exemplo. Tu disseste que nós temos tido contacto com um projeto que inclusivamente já nos chegaram algumas perguntas sobre ele, que é um projeto que foi lançado pela Audi de produção de combustível sintético. Na altura foram feitos vários estudos, foi inaugurada uma fábrica na Alemanha, isto foi há muito pouco tempo, foi há cerca de 4 anos, onde se começou a investigar sobre os combustíveis sintéticos e sobre a sua aplicação aos motores de combustão como nós os conhecemos hoje. E principalmente como é que eles poderiam entrar no circuito de distribuição de combustível e alimentar os nossos carros sem necessidade até de grandes alterações ou, quando utilizados em combinação com os combustíveis fósseis, porque é possível combinar combustível sintético com combustível fóssil, o facto de não serem necessárias, inclusive, alterações nenhumas praticamente aos carros que neste momento circulam nas nossas estradas, e depois já vamos falar das consequências de nós aplicarmos combustíveis sintéticos em mistura com o combustível fóssil, porque é algo que também é muito interessante. Começo só por vos mostrar este gráfico. Eu acho que é bastante interessante. Isto é uma adaptação que nós fizemos, que traduzimos para português, de um estudo que foi feito sobre o Audi E-Diesel, que basicamente é um diesel sintético que vem de uma refinação daquilo que a Audi chama de Blue Crude. E não me levem mal a dar o exemplo da Audi, mas neste momento, em termos de tudo que é materiais de suporte, é efetivamente uma das marcas que tem apostado mais neste tipo de investigação. E começa aqui por dar-vos dois fatores muito importantes. Em primeiro lugar, como é que nós vamos captar o CO2 para poder produzir este combustível? E em segundo lugar, qual é que é a energia que vamos utilizar? Porque isso é fundamental para atingirmos o propósito do combustível sintético, que é permitir que, na utilização deste combustível, nós consigamos obter um ciclo fechado de emissões de CO2. O que é que isto significa? Significa que, em primeiro lugar, a produção de eletricidade, que vai servir para fazermos todo o processo de produção do chamado Blue Crude, que vai depois dar origem ao produto final após o refinamento. Essa eletricidade tem de ser eletricidade verde, ou seja, tem de ser utilizada, tem de ser eletricidade que provém de fontes renováveis, seja energia eólica ou solar, ou até outro tipo de energia que seja possível utilizar para alimentar esta unidade fabril através, sem emitirmos CO2, ou seja, sem estarmos a poluir mais para produzir algo que o objetivo é poluir menos. E depois a forma como vamos captar CO2 a partir da atmosfera, que é este exemplo que vos estou a dar, em que o que basicamente vai acontecer é que nós vamos captar CO2 diretamente da atmosfera, ou seja, CO2 que já existe na atmosfera. E porquê é que isto é importante? Porque os primeiros litros produzidos de Blue Crude pela Audi, por exemplo, no caso específico deste projeto da marca alemã, foram produzidos com CO2 que vinha de biomassa, ou seja, não foram captados diretamente da atmosfera. No entanto, essa tecnologia, aos dias de hoje, já existe, já é possível captar diretamente CO2 para fazer a devida transformação e conversão depois para o Blue Crude. O que é que vai acontecer? Vai-se dar, depois de entrar no circuito, a eletricidade vamos passar para um processo que vocês devem conhecer provavelmente dos livros escolares, que é a eletrólise, que vai separar os átomos do vapor de água em hidrogênio e oxigênio. O que é que vai acontecer ao oxigênio? O oxigênio é libertado para a atmosfera
e o hidrogênio é encaminhado para um reator. Ora, depois o que vamos fazer a seguir é usar o dióxido de carbono que conseguimos captar e o hidrogênio que conseguimos separar da água para fazer o blue crude. Depois, num processo, como vocês veem aqui, que tem 2 fases, que é inclusivamente equiparado ao processo equiparado ao petróleo bruto, em que é criado monóxido de carbono, hidrogênio e água, a partir de hidrogênio e dióxido de carbono, e depois formado num gás sintético que vai reagir e vai então formar o tal combustível líquido ao qual se tem apelidado de blue crude, que é o equiparado ao petróleo bruto, como eu disse há pouco. Ou seja, ficamos com uma espécie de petróleo sintético para depois poder refinar e transformar então, neste caso, no e-diesel. No entanto, acho que o mais interessante disto tudo é que nós não é apenas possível fazer diesel sintético, gasolina sintética, é também possível fazermos e-gás, ou seja, fazermos gás natural para utilização em veículos, o chamado, por exemplo, o GNC, também sintético. Neste esquema, vocês conseguem perceber como é que funciona uma fábrica de transformação de e-gás, e basicamente o processo é muito similar. Tem que também a eletricidade ser gerada a partir de energia renovável, depois através de eletrolisadores que são alimentáveis a energia renovável, voltam a dividir a água em oxigênio e hidrogênio, e depois o hidrogênio, numa unidade de metanização, vai então formar um metano sintético que vai dar origem ao e-gás. Isto numa explicação mais simples do processo, naturalmente. Não estamos aqui a entrar em grande detalhe, mas a grande vantagem, por exemplo, é que esta fábrica de e-gás é uma fábrica que já existe, que já elabora desde 2013 na Alemanha e que já fornece a rede pública de gás natural com o chamado o GNC sintético, porque é possível introduzir numa câmara de gás convencional este gás natural sintético num tanque pressurizado sem grandes alterações, até porque as propriedades do combustível são exatamente iguais ao gás natural comprimido não sintético. Porque é que... Agora, quais são as vantagens de nós... entretanto, também aproveitar para mostrar uma imagem para quem não está a ver no YouTube, para quem não está a ver eu passo a descrever para quem está a ouvir isto no Spotify. Combustível sintético, isto é semelhante à água, portanto é completamente transparente, é o resultado depois final de todo este processo de criação de combustível. Portanto, ficamos com algo que parece ser muito semelhante a um líquido, a água, não é? Não é... Sim, diz, força. Aproveitando a tua explicação, o processo existe, a Audi está muito na linha da frente todo este processo. Sim. O que é que, no teu entender, falta para os combustíveis sintéticos serem uma opção economicamente viável e serem mais utilizados? É vontade política? É uma questão económica? O que é que passa, no fundo, para não os usarmos? Neste momento, isso foi uma das outras várias questões que nos têm colocado, vão nesse sentido, que é porque é que não se massificaram estes combustíveis ainda, tendo em conta as claras vantagens de usarmos estes combustíveis nos nossos carros. E isso leva-me a um ponto que comecei por referir há pouco, que é a utilização deste combustível. O cenário ideal é nós abastecermos os nossos carros com 100% de combustível sintético. No entanto, neste momento, os custos de produção são elevadíssimos, principalmente porque a grande dificuldade está em que a energia obtida para o fabrico seja 100% verde e que possa ser instalada uma fábrica destas, não só na Alemanha, não só em França, mas inclusivamente até num país como, por exemplo, Portugal, porque a partir do momento em que esta tecnologia estiver mais acessível do ponto de vista financeiro, em tese é possível nós produzirmos este combustível em qualquer lado do mundo, porque basicamente é uma instalação fabril, não depende de mais nada. A grande dificuldade está, e o grande custo está em nós acelerarmos a produção, conseguirmos
produzir combustível sintético a uma velocidade interessante para poder também escoá-lo para o mercado e ter um preço final que seja competitivo e que seja real, que as pessoas possam pagar. Não faz sentido, no meu entender, oferecermos combustível sintético por um valor que ninguém estaria em condições de pagar em detrimento de um combustível fóssil. Tem que ser verdadeiramente competitivo. O que é possível de acontecer ainda esta década, e é uma previsão que não é otimista, é bastante realista, é que nós podemos vir a utilizar uma percentagem significativa do consumo de combustível possa vir a ser com recurso a combustíveis sintéticos. Ora, como é que isto é feito? O combustível sintético é produzido, é inserido no nosso depósito, dos nossos carros, em conjunto com combustível fóssil. Quais são as consequências práticas disto? É uma forma muito rápida de baixar emissões nos carros que estão atualmente em circulação, sejam eles atuais ou mais antigos, seja um carro de 2000 ou um carro de 2020, e segundo dizem os especialistas, segundo dizem aqueles que têm estudado, e todos os estudos publicados sobre isto são o que dizem, não é necessária nenhuma alteração aos motores, aos injetores, a nenhuma das partes do motor para poder utilizar, por exemplo, 15%, num litro, 15% sejam um combustível sintético. No fundo, será como já acontece com os biocombustíveis, uma taxa de incorporação, como nós temos no etanol ou no biodiesel, para ajudar a reduzir as emissões gerais da circulação dos motores de combustão. Correto. É possível reduzir até 8 gramas por quilómetro se nós utilizarmos 15% no depósito de combustível sintético. E aproveitando continuamos neste tema dos combustíveis do futuro, e se os combustíveis sintéticos permitem arranjar uma alternativa para o motor de combustão, o hidrogênio e as pilhas de combustível permitem uma alternativa às baterias. E muitas vezes até temos leitores que nos perguntam por que não apostar mais no hidrogênio e não nos elétricos. É uma questão muitas vezes discutida. No fundo, o carro a hidrogênio é um carro elétrico, o que varia de onde vem a energia. E, Fernando, aproveito para te colocar esta questão. É uma questão que um leitor nosso nos colocou e é a seguinte: qual é a nossa opinião sobre o hidrogênio no que toca à facilidade de armazenamento do mesmo? Paulo J.T. Leão pergunta-nos isto, e é ou não melhor do que armazenar energia numa bateria normal, como nós vemos nos carros elétricos, Fernando? Sim. Aquela questão, venho o diabo e a escolha, né? Cada tecnologia tem as suas particularidades, e a do hidrogênio, pronto, também tem certas dificuldades. Mas o maior problema do hidrogênio é a questão do armazenamento. Já temos tecnologia para isso e temos visto marcas como a Hyundai e a Toyota até apresentarem as suas soluções de armazenamento. Mas estamos a falar nos depósitos que temos nos automóveis, presumo eu. Sim. É isso? Pelo que me pareceu, seria a questão da facilidade de armazenamento no automóvel, sim. Se no automóvel a tecnologia já está desenvolvida, e a Toyota e a Hyundai e também a Honda comercializam carros com célula de combustível a hidrogênio, e o que nós vemos são tanques que parece quase uma arma militar, né? Que aquilo é fibras de carbono, termoplástico, vários tipos de polímeros. Já tivemos várias conversas com vários responsáveis de marcas, porque nós já testámos vários carros de hidrogênio, tanto o Fernando como o Diogo como eu, e é uma questão que se coloca em Portugal mais, porque sempre houve algum preconceito relativamente aos veículos GPL, agora transita também para os veículos a hidrogênio, e não há qualquer perigo, não um perigo maior do que num carro a gasolina, relativamente a esses tanques. Exato. Eu até diria mais, ou seja, se nós pegarmos uma chave de fendas, conseguimos furar um depósito de combustível, não é? E pronto, não vai explodir, mas vai verter o combustível tudo. Agora, estes depósitos, por exemplo, os depósitos mais recentes para hidrogênio, conseguem armazenar o hidrogênio a 700 bar de pressão, o que é um valor completamente imenso. Só para terem uma ideia, se vocês encherem os pneus do vosso carro,
que é a 2, qualquer coisa bares. 4 bares. 4 bares. O João gosta de dar com os pneus bem cheios. Isso já são almofadas, isso é uma bola de praia ou algo assim. Eu devido à quarentena, também tenho aqui 4 bares de pressão aqui no lado. Mas pronto, há dificuldades em armazenar o hidrogênio, mas não é. Mas pronto, é como qualquer outra solução. Tem as suas particularidades. A solução já existe. E não sei que desenvolvimentos é que poderão estar a ocorrer para as melhorar, porque aquilo ocupa muito volume. Acho que o maior problema é esse. Estamos a falar de tanques com uma dimensão considerável. Mas a solução já existe e é o que é. E tal como perguntei ao Diogo se a solução existe, se a tecnologia até já é aplicada em automóveis, temos o exemplo do Hyundai Nexo e do Toyota Mirai, acreditas que pode ser uma solução aplicável às massas, como nos pergunta o nosso leitor Tomé Pires, ou vai ser uma questão de nicho? Eu acho que, pelo menos nos próximos anos, vai ser uma questão, sobretudo, de nicho. Quando digo anos, se calhar décadas. Isto porquê? Se nós já temos a ter... Basta fazer analogia com os elétricos. Foram feitas previsões bastante otimistas sobre a adoção dos veículos elétricos a baterias, mas tendo em conta vários fatores, desde o preço dos carros à infraestrutura de carregamento que é existente, essa adoção em massa não aconteceu, e estamos a falar de calhar o tipo de veículo que agora é o que tem mais apoios ou subsídios ou incentivos à compra do que qualquer outro carro, não é? Agora, se temos estes problemas nos elétricos que já estão algo disseminados, então nos fuel cell esse problema é muito maior. Temos muito poucos construtores a apostar nessa tecnologia. Temos a Hyundai, a Toyota e a Honda, que agora têm parcerias também com, por exemplo, a Hyundai está com a Audi, a Toyota está com a BMW e a Honda está com a General Motors, mas o trabalho que está a ser efetuado não é à escala, ou não tem aquela qualidade de massificação que é necessário para chegar de forma abrangente ao mercado. Mas há aqui uma via alternativa para os fuel cell, que se calhar não tanto nos automóveis ligeiros, mas sobretudo nos transportes pesados, como os caminhões ou os autocarros, ou veículos de longo curso. E pode ser uma alternativa bastante realista, do meu ponto de vista, em relação a esses veículos com baterias, porque, tendo em conta a densidade energética das baterias, seria preciso adicionar toneladas de baterias a um caminhão, sei lá, para ir daqui a Paris ou algo assim do género, para fazer uma viagem de longo curso. E basicamente trocavas levavas baterias. Exatamente. Olha, essencialmente. Um saquinho de compras só, basicamente. Basta fazer a analogia entre 1 litro de combustível, quantos quilómetros conseguimos fazer, e para fazer os mesmos quilómetros num carro, quantos quilos de baterias é que necessitamos de ter, não é? Exatamente, é aquela questão. Se, por exemplo, temos carros no mercado como os Tesla, os Hyundai Kauai elétricos, fazem 400 km de autonomia e precisam de mais de meia tonelada de baterias, e tu consegues fazer isso com 20 kg de gasolina ou gasóleo, ou se calhar, pronto, fazendo contas assim rápidas de cabeça. Eu ia dizer mais qualquer coisa referente a isto e perdi-me no raciocínio por causa desta história. Eu quero, queria só recordar uma entrevista que nós temos a Liqui Sang no nosso website, e que eu recomendo a todos que leiam. Quem é que é a Liqui Sang? É o presidente do Centro de Desenvolvimento de Ecotecnologia da Hyundai. A Hyundai, como vocês sabem, é uma das marcas que mais apostado que tem apostado de forma mais comprometida nos carros a hidrogênio, no futuro a hidrogênio, e ele diz algumas coisas muito interessantes neste artigo. Uma delas é que os carros elétricos e a tecnologia das baterias vão chegar ao seu estágio de maturação em 2025, e que a partir daí vamos ter de começar a olhar para uma alternativa aos elétricos, devido às problemáticas que têm os elétricos e também à escassez de matérias-primas. E segundo a Liqui Sang, em 2040, estamos sempre a falar num horizonte bastante amplo,
a solução vai ser os carros a hidrogênio, mas como dizia o Fernando, ainda há muitos obstáculos por ultrapassar. Um deles é, sem dúvida nenhuma, tal como nos combustíveis sintéticos, a produção, que ainda é bastante cara, e o raio da molécula de hidrogênio, o hidrogênio surge sempre associado a alguma coisa na natureza, apesar da sua abundância. E para conseguirmos separar o hidrogênio de tudo aquilo a que ele vem agarrado, gasta-se mesmo muita energia. E temos de conseguir superar esta dificuldade para tornar o hidrogênio, os carros a hidrogênio, numa solução alternativa para a mobilidade das massas. Ainda que, como tu também dizias, no que diz respeito ao transporte de pesados, esta seja, sem dúvida alguma, uma solução de futuro. Sim, sim, que diz João? É de tal forma uma solução de futuro que nós temos essa solução a ser aplicada cá em Portugal pela Salvador Caetano, que já é Caetano Bush, sim. Sim. Que já apresentou um autocarro movido a hidrogênio, portanto é sempre... Desculpa, João, e até faz todo o sentido, porque a Caetano sabemos que tem a ligação à Toyota e a tecnologia que eles usam é precisamente da Toyota. Exatamente. Fernando, ainda acerca desta questão do hidrogênio, aproveito para te questionar muito diretamente, achas que é um combustível viável ou vai ser só mesmo nos autocarros e nos veículos pesados que o vamos ver? Eu acho que vai continuar a ser de nicho e provavelmente vai ter essas aplicações de forma mais industrial ou para esse tipo de veículos maiores, porque a grande vantagem do hidrogênio não só é a questão de conseguir abastecer de forma relativamente rápida, levando um tempo semelhante a encher um posto de gasóleo ou gasolina, como também é o peso de toda a solução, que é claramente inferior ao das baterias. E quanto maior é o veículo, mais essa vantagem é evidente. Nos veículos ligeiros, por acaso, não se nota muito, porque um Toyota Mirai ou um Hyundai Nexo são carros até relativamente pesados, equiparáveis a um carro de bateria, mas quando estamos a falar de veículos com um caminhão de longo curso, aí será evidente essa vantagem. Só uma questão, pois, e há outra questão que é importante, e uma das razões pelas quais também não veremos uma massificação, pelo menos nos próximos tempos, que tem a ver com a questão que o Diogo falou dos combustíveis sintéticos. É necessário produzir hidrogênio. E o hidrogênio, atualmente, a grande maioria do hidrogênio que hoje é produzido é extraído de gás natural, por exemplo. E é um processo que não é propriamente, porque imaginemos aspas, verde. Só para terem uma ideia, o ano passado, a produção de hidrogênio, devido à produção de hidrogênio, foram emitidas mais 830 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, o que é um valor considerável. Por isso, acho que temos que primeiro arrumar a casa, começar quando construir a casa, pelas suas fundações, temos que arranjar forma de produzir hidrogênio de forma limpa, com recurso a energias renováveis e através da eletrólise da água, que me parece a solução mais... Exatamente. Mais futuro. Que é aquilo que está a acontecer em todos os projetos de combustíveis sintéticos que necessitam do hidrogênio para chegar ao produto final, e estão a fazê-lo também a partir da água, porque todas as entidades que estão... Não é só a Audi que está a produzir combustível sintético. Aliás, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique está em fase de testes desde meados de 2019 a produzir combustível sintético na sua sede, com uma pequena equipa dedicada a esse projeto. E para nós percebermos a dificuldade de produzir combustível sintético ou qualquer combustível através de energias renováveis, neste caso estão a usar a energia solar, com uma antena que passa a expressão, a energia solar para o sistema de conversão que é necessário para chegar ao produto final. A produção deles é inferior a um decilitro por dia. Portanto, estamos em fases muito embrionárias de teste. A grande questão é quando é que será lançado para o mercado uma unidade fabril de produção em massa de combustível sintético. E aqui temos já uma data, e curiosamente o Guilherme deu ali um dado que eu
eu não tinha ainda reparado. Nós fizemos aqui a nossa conversa habitual antes de gravar o podcast e há um dado interessante do Liquisang, que é o 2025 como o estágio de maturação das baterias. Curiosamente, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique diz que em 2025 lança a primeira unidade de produção em massa de combustível sintético. Não sei se há coincidências ou não, mas eu acho que esta década vai ser muito interessante para quem está há tanto tempo a falar de combustíveis alternativos. Só uma coisa. Falham sempre, ou quase sempre. Desculpa? Sim, as previsões. As previsões também são o que são, naturalmente, não é? Mas é isso, são previsões. Mas elas existirem é bom, é sinal que estão a trabalhar, alguém está a trabalhar para isso. Pensávamos que 50% do parque automóvel em 2020 seriam carros elétricos. Estamos em 2020 e estamos muito longe desse número. Estamos nos 2%, não é? Já agora, só uma nota relativamente a isso da maturação das baterias. Eu acho que ele deve estar a referir às baterias de íons de lítio, que é as mais comuns hoje em dia, mas também já vem uma nova tecnologia de baterias chamadas de estado sólido, que deverão chegar lá para o final da década, que tem um potencial maior em termos de densidade energética, mas também já li sobre o assunto e também vamos esbarrar naquela problemática dos materiais para as fazer, que pode ser um travão. Não sei como é que nós vamos solucionar isto, e nós estamos a criar uma dependência grande, ou queremos caminhar para uma dependência grande dos automóveis elétricos, e depois temos um país, a China, que é detentora do monopólio de terras raras, de onde são extraídos os metais raros, que são necessários para as baterias. Em alguns casos, chega a ter 90% das reservas mundiais terras raras. E isto também levanta aqui algumas questões geopolíticas e de soberania perante todos os países, e que pode deixar uma Europa que está a perder algum gás em maus lençóis. Portanto, temos de olhar muito bem para aquilo que decidimos que queremos que seja o nosso futuro. No fundo, corremos o risco de passar de uma dependência dos países que pertencem à OPEP a passar para uma dependência da China. Bem, no meio disso tudo, se calhar mais vale depender de um grupo um bocadinho mais alargado. Mas se os dois combustíveis que falámos até agora necessitam de hidrogénio, aqueles que vamos abordar agora não precisam desta solução e até já existem de forma relativamente disseminada em países como a Itália e a Alemanha. E falo do GNC e do GPL. Guilherme, um dos nossos leitores, Roma Ricardo, perguntou qual é a viabilidade do GNC e se seria uma boa alternativa para o mercado nacional. E tens esta questão porque aqui em conversa entre nós muitas vezes tu apareces como grande defensor do GNC, portanto peço-te que respondas aqui ao nosso leitor. Eu sou um defensor tão acérrimo do GNC que estou a pensar fazer uma tatuagem. Agora voltando a alguma seriedade aqui ao debate. Respondendo ao Roma Ricardo, a resposta é totalmente afirmativa, a viabilidade é total. Há inclusivamente por parte da União Europeia, finalmente, alguns sinais, já foram dados vários sinais, mas que depois não se concretizam em nada, de tentar avançar no transporte rodoviário para uma alternativa a GNC. Mas já lá vamos. Em primeiro lugar, há muitas pessoas que confundem GPL, gás petrolífero liquefeito, com GNC, que é gás natural comprimido, ou se preferirem, gás natural veicular. São dois, ambos se tratam de metano, mas a sua proveniência é diferente. Eu vou mostrar aqui duas pequenas ilustrações que nos ajudam a perceber o que é GPL, e vou tentar ser muito breve, e o que é o GPL e o GNC. Ora, já está no meu... Ora, aqui está. Diogo, eu peço-te que faças... Já colocaste, ok? Então vamos começar pelo GPL. O GPL, como o próprio nome indica, é um gás petrolífero de origem do petróleo e que resulta da refinação do petróleo bruto. Aqui temos a tal serpentina, depois a diferentes temperaturas saem diferentes produtos finais. Temos o óleo do lubrificante, temos o diesel, temos o querosene e a gasolina, e quanto mais vamos subindo na hierarquia, depois temos finalmente o gás.
E o GPL não pode ser uma alternativa de futuro, porque com o petróleo a ter os dias contados, toda a gente já lhe vaticinou várias vezes o seu fim, o GPL também não é uma alternativa. Mas não é só por isto que o GPL tem pés de barro, por assim dizer. Agora vamos ver, quando falamos de gás natural comprimido, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de um elemento que existe na natureza, de forma natural, com reservas provadas para muitos séculos. E ao contrário do petróleo, o gás natural comprimido pode ser fabricado pelo homem porque se trata de um biometano. E eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo onde nós podemos ver a produção desse mesmo gás a partir de resíduos urbanos. Esta utilização de resíduos urbanos para produzir biogás permite um aproveitamento energético de até 90% dos resíduos, um valor bem superior aos 30% sensivelmente que conseguiríamos caso fossem queimados em centrais para produzir eletricidade. Mas há mais motivos pelos quais o GNC é um combustível de futuro. A sua adoção não aplica, ao contrário de tudo aquilo que nós estávamos a falar até agora, de um grande salto tecnológico. Estávamos a falar dos combustíveis sintéticos. Nós necessitamos de novas tecnologias para que ele se torne viável. Já o hidrogênio, exatamente a mesma coisa. Já o gás natural comprimido pode ser utilizado nos mesmos motores de combustão que já existem, com o ciclo Otto, e não necessita de um grande salto tecnológico. Depois, também é, do ponto de vista ambiental, na ótica do poço à roda, um combustível muito mais limpo. E depois, o facto do metano ter apenas um único átomo de carbono também faz dele um combustível muito mais limpo. Produz entre 75% e 85% menos óxidos de azoto, que são prejudiciais ao chamado NOx à saúde humana, e gera menos 25% de CO2. Em termos financeiros, também é muito importante, e temos estado a falar dos combustíveis sintéticos e do próprio hidrogênio, que, do ponto de vista da carteira dos consumidores, coloca muitas restrições, porque ainda não é possível produzi-lo em massa e o custo por quilómetro iria aumentar muito nos carros. Pois bem, no caso dos veículos GNC, além de qualquer carro a gasolina poder ser um veículo GNC, e a SEAT já tem vários modelos com essas motorizações. Nós, inclusivamente, já testámos todos aqui na razão automóvel. Nós conseguimos uma redução de custos de até 50% face aos modelos a gasolina na utilização do GNC. Ou seja, nós conseguimos, com 10 euros, conseguimos andar o dobro num carro a GNC face a um carro a gasolina. Depois, por não ser um derivado do petróleo, como nós já vimos, não tem as oscilações que nós conhecemos ao gasóleo e à gasolina. Portanto, esta é uma tecnologia que, quanto a mim, não tem nenhuma, mas mesmo nenhuma desvantagem, e que não percebo porque é que não é mais recorrente. Há países europeus nos quais já existe, já está implementado. Dou o caso de Itália, dou o caso também da Alemanha, nos quais o parque automóvel circulante, a GNC, chega, em alguns casos, muito próximo dos 30% a 40%. E pegando nesse exemplo, Guilherme, a tecnologia está comprovada, podia até permitir, até certo nível, uma certa independência energética, porque mesmo os países sem reservas de gás natural poderiam produzi-lo através do processo que vimos no vídeo que partilhaste connosco. Que existe em Portugal, este processo. Existe. Nós temos postos.
A Exato. Douro Gás faz também o aproveitamento de resíduos urbanos que em vez de serem queimados para a produção energética, são aproveitados para produzir gás natural, que pode ser ou injetado na rede, e não há grande dificuldade. Nós já temos gás natural nas nossas casas, não é rocket science criar uma rede de abastecimento para os automóveis ou para os pesados. A União Europeia está finalmente a olhar, em 2019, disseram isso, para o GNC, porque já resolvemos em parte, ou estamos a resolver com os elétricos, a questão das emissões no centro das cidades, e acho que isto todos defendemos o mesmo. Não temos dúvidas que a eletrificação é o futuro da mobilidade, mas até o ser verdadeiramente, seja através do hidrogênio, seja através dos carros elétricos, temos de ter aqui uma solução de transição, e não pode ser a única solução, porque como o Fernando dizia há pouco, é impensável, apesar de haver marcas a defendê-lo, como a Tesla e como a Nikola, salvo erro, não é? Sim, a Nikola também tem um projeto. Tem os caminhões, é impensável A Nikola, por acaso, é um pouco mais versátil, porque eles também estão a apostar no fuel cell, estão a apostar em soluções híbridas. Eles, inclusivamente, fizeram um projeto em colaboração com a Iveco, na Europa, e já tem um caminhão, caminhão à venda que é elétrico. Eu acho que nós escrevemos sobre isso. Fernando, sobre o que é que nós não escrevemos. Nós fazemos uma cobertura total da indústria automóvel. Mas isto para dizer o quê? A eletrificação não é o único caminho. Há caminhos que nós estamos olimpicamente a colocar de parte. Mais uma vez, o poder político está-nos a restringir aquelas que são as possibilidades que nós temos para combater este problema que é de todos, que é o problema das emissões. E, inclusivamente, se nós falarmos de questões do poço à roda, de todo o processo, da extração do gás à roda do carro, o GNC produz apenas 103 gramas. Consegue bater as unidades a gasolina, que produzem cerca de 132 gramas, o diesel 109 gramas, e este valor pode baixar para apenas 24 gramas se o gás natural comprimido tiver sido gerado com base no biometano. Valores que não estão ao alcance dos elétricos, a menos que recorram apenas a energia oriunda de fontes renováveis. Portanto, temos aqui uma tecnologia à mão de semear que não exige investimentos gigantescos nos postos de abastecimento ou postos de carregamento, não exige um choque tecnológico gigantesco, podia ser implementada amanhã, que já há mercados em que isso sucede, como é o caso de Itália e como é o caso da Alemanha, e não consigo perceber porque é que não se aposta mais nisto. Se me vocês conseguirem ajudar a perceber. Mas posso só... Diz Diogo, desculpa. Eu queria só acrescentar uma coisa. No que diz respeito à questão política, eu acho que é mesmo fundamental, e já não é a primeira vez que falamos sobre isto aqui no Autorádio, é fundamental que o poder político se concentre em definir metas, é certo, porque eu acho que isso é importante, mas que deixe as soluções ao critério dos construtores, porque são eles que têm os engenheiros e são eles que desenvolvem as tecnologias, e não há ninguém que conheça melhor o mercado do que quem produz os produtos para esse mercado. Estar a condicionar a mobilidade de uma forma tão drástica poderá, como nós já falamos aqui na questão no último podcast sobre o diesel, que poderá significar que o automóvel no futuro será cada vez algo ao alcance de menos pessoas. Portanto, vamos deitar fora um trabalho que foi feito, que foi tentar democratizar a mobilidade. Isso é algo que nós não nos devemos orgulhar em nenhum momento, porque sermos drásticos em relação àquilo que deve ser o combustível a utilizar, a fonte de energia, circunscrever apenas aos elétricos a solução,
parece-me ser algo que neste momento, e até pelo volume de vendas, completamente pouco, não casa muito com a realidade das coisas. É importante, o Guilherme disse uma coisa importante, nós conseguimos com os elétricos retirar os poluentes do centro das cidades, as emissões poluentes, correto, mas não resolvemos o problema da mobilidade das pessoas, porque os carros elétricos são muito mais caros, não há perspectivas de o preço baixar de forma muito interessante nos próximos anos, e neste período em que nós estamos, entre o desenvolvimento ao mais alto nível das baterias, que será para o final da década, talvez entrarmos já em 2030, nas baterias com estado sólido, até lá temos que ter uma alternativa. Não podemos ignorar e continuar a utilizar combustíveis fósseis, porque os carros continuam-se a vender, sem criar paralelamente alternativas. Acho que não só combustíveis sintéticos, como também o gás natural comprimido seriam excelentes alternativas de mobilidade. E depois temos outro problema, que também já falamos aqui mais ou menos, que é os automóveis não são a única fonte de poluição do planeta. No que diz respeito à mobilidade e ao transporte, temos a aviação, temos o transporte marítimo, temos o transporte de mercadorias terrestres por estrada, e esses transportes pesados dificilmente conseguem ser eletrificados, ou têm que recorrer ou ao gás natural ou a combustíveis sintéticos para podermos no imediato baixar emissões. Está-se a exigir ao setor automóvel 95 gramas de CO2 por modelo vendido, com multas gravíssimas por cada grama que se ultrapassar dessa meta, e tendo em conta o mercado que é, tendo em conta as pessoas que emprega, que são 10 milhões de pessoas que trabalham no setor automóvel, pelo menos, que estão indiretamente ou diretamente ligadas à produção de automóveis, isto poderá causar uma grande revolução na mobilidade, completamente injustificada por algo que o Fernando disse há pouco, que é muito importante, que é nós começamos a construir a casa pelo telhado e não pelas fundações. Esse é o grande problema. E há uma falta de visão brutal nesse sentido. E para essas fundações, acho que ficou claro ao longo de todo este podcast que não faltam alternativas, desde os combustíveis sintéticos que mencionámos, o hidrogênio, o GNC, e para além disto ainda há os biocombustíveis, dos quais não só já colocamos parte no depósito dos nossos automóveis, como a Eni, por exemplo, em conjunto com a FCA, tem vindo a desenvolver ainda mais soluções, e até a própria Mazda, que nos deu ainda há bem pouco tempo o famoso motor Sky Active X, uma pérola da engenharia mecânica, já se prevê que as algas possam ser o futuro dos biocombustíveis. Portanto, como podes ver, alternativas não faltam, resta saber se da parte política vai haver abertura suficiente para as adotar. Diz. João, eu estou muito triste contigo porque não mencionaste um combustível alternativo que foi desenvolvido em Portugal, mais concretamente no Alentejo, e que deu tanto que falar no website da Razão Automóvel, e que pode não ser a alternativa mais barata, mas é sem dúvida nenhuma surpreendente. Falamos de Manuel Bobina, um mecânico português que inventou um motor a vinho tinto, e que, naturalmente, isto não é verdade, não é? Mas este artigo teve 39 mil partilhas, foi o nosso artigo do dia das mentiras, do dia 1 de Abril, foi um verdadeiro sucesso, e felizmente não é verdade, porque era um desperdício deste néctar divino colocá-lo num depósito de combustível. Mas acho que devia de ser mencionado Tem de ser. Porque foi mais um dos artigos da Razão Automóvel, criado pela nossa equipa, que teve muito sucesso. E como podem ver ao longo aqueles que nos estão a ver e os que estão a ouvir, a quantidade de artigos e a diversidade de conteúdos da Razão Automóvel é imensa, não só no podcast, no Apple Podcasts, como também no YouTube, no website, no Instagram e no Facebook. Como podes ver, até
pequenos toques de humor temos no nosso website, por isso já sabes, não tens nenhuma razão para não continuares a fazer aquilo que de certeza já fazes, que é acompanhar-nos diariamente. Este episódio do Autorádio chega ao fim. Agradeço-te por ter estado desse lado a assistir ou ouvir-nos. Agradeço-vos aos três por novamente terem juntado nesta, agora não é mesa redonda, é este retângulo do ecrã, para discutirmos estas temáticas que continuam sempre atuais, mesmo em tempo de quarentena. E lembro-te que não faltam temas para seguir o nosso website e as nossas várias plataformas. Esta semana vais poder contar com o teste ao Fiat 500X, ao Toyota RAV4 e ao Nissan X-Trail com um motor 1.3 turbo e ainda com toda a atualidade do mundo automóvel no nosso website. Por isso, aconselho-te a continuar sempre atento a tudo aquilo que nós vamos produzindo. Uma vez mais, obrigado por ter estado desse lado. E lembra-te que, se quiseres, podes enviar-nos propostas de temáticas para o nosso podcast, para o e-mail podcast@razãoautomóvel.com. Quem sabe se no próximo episódio não estamos a discutir o tema que tu propuseste. Uma vez mais, obrigado aos três. Obrigado a ti que estiveste a ver-nos ou ouvir-nos. Um abraço e até à próxima. Tchau. Deus.